Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sou eu aqui, a Karen, de novo, mais um vídeo falando sobre os Estados Unidos, Donald Trump e as trumpices dele que ele faz a cada dia que passa, uma novidade pior que a outra. Mas assim, como eu moro aqui nos Estados Unidos, sou brasileira também, cidadã americana aqui, e eu queria conversar com você sobre a ordem do dia, né? Do que ele fez durante a semana, mas principalmente hoje, né? Porque hoje ele se encontrou com o ministro canadense, né? E tiveram uma conversa bastante engraçada. Eu acho até que diria que não é uma conversa engraçada, mas para um tipo de conversa entre dois presidentes foi bastante caótico, né? Porque primeiro o ministro, né, Mark Carney, né, o ministro do Canadá, novo ministro, disse que o Canadá jamais estará à venda, né? Porque o que acontece? O Donald Trump acha que ele pode comprar tudo, né? Ele acha que pode comprar a Groenlândia, ele acha que pode comprar, sei lá, o Canadá, daqui a pouco ele quer comprar até mesmo o México, a gente nem sabe mais o que ele quer mais fazer com dinheiro, ele acha que tendo dinheiro na mão, né, ele pode fazer o que ele quiser. E com essa conversa na Casa Branca que os dois tiveram, foi bastante interessante de ver que ele não se abaixou para o Donald Trump. O ministro canadense, ele disse que jamais se tornará o 51º estado, né, dos Estados Unidos, porque o interesse do Donald Trump é juntar justamente os dois países como se o Canadá fosse uma coisa menor, né? Como se fosse um valor de um estado, sendo que é uma nação gigantesca, com uma cultura bem diversa, que tem muito, sim, a ver com os americanos nativos daqui, né? Os indígenas, como a gente fala aqui, os nativos da terra, né, eles também têm conexões, né, os anteriores, mas o Canadá fez uma espécie de limpeza, assim como fez também os Estados Unidos, só que lá foi realmente uma limpeza de situação final, que até o Hitler pegou essa frase, né, com a realização final, que seria eliminar realmente com as nações originárias daquele lugar. Mas mesmo assim, com toda essa parafernália que o Donald Trump está fazendo, ele não liga muito, sabe? É uma conversa de malucos, porque ele começa a conversar, então diz assim, nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. E ele fala para esse ministro assim, não, nunca diga nunca, de repente assim, pode rolar, sim, por que não? E aí o Trump ele comparou os Estados Unidos com uma grande loja de luxo, né? Ele disse com essas palavras: os Estados Unidos é como uma loja de luxo, onde nós precisamos fazer negociações com os países, devem pagar para acessar essa loja de luxo, entendeu? Se vocês querem acessar os nossos produtos de luxo, vocês têm que fazer parte desse luxo, dando dinheiro para nós, né? E ele tentou, de alguma maneira, não entrar em muito conflito, né? Foi uma conversa de piada, mas foi um pouco engraçado de ver, né? Nunca diga nunca, baixar um país para ser um Estado americano é mais do que um imperialismo caótico do Donald Trump, é jogar na cara de que ele que dá as cartas, sabe? Ele não gosta que a pessoa tenha a palavra final, por isso que ele fica fazendo essas gracinhas, né? E temos, então, outras notícias que eu vou conversar com vocês, né? Então, e aí, né, gente? A Suprema Corte nunca decepciona, né? A Suprema Corte, então, decidiu que pode, sim, impor a proibição do serviço militar para pessoas trans, enquanto os desafios, né? A gente sabe que crítico esse governo ele tem uma pauta bastante racista e elitista, e de uma ordem que eles querem impor, de uma ordem conservadora, dizendo que existem só dois gêneros, né? Como se não existisse uma gama de gêneros, né? Enfim, e a ordem ela não foi assinada, né? Suspendeu então uma liminar nacional pelo juiz federal do estado de Washington, né? Então e havia então uma proibição geral e eles queriam dar um caráter legal para que se proibisse mesmo de os transgêneros, que são
uma parte considerável de pessoas que vão ter que sair do exército por essa condição, né? E foi uma ordem que o Donald Trump executou já em janeiro. A gente sabe que foi um escândalo, mas a gente não vai passar, não vai passar. Mas a Suprema Corte, como a gente sabe, ele tem maioria, né, conservadora, então eles toparam e deixaram, sim, pode passar essa lei para o Donald Trump, o que nos deixa bastante atônitos, né, porque isso é um passo para trás gigante que essa política está fazendo, né, que pode ser que não tenha precedentes, e também nunca houve nos Estados Unidos uma política dessas, até porque é uma coisa bastante nova, né, a aceitação de transgêneros é uma coisa que foram muitas lutas, né, aqui nos Estados Unidos, então é confuso. E que também vai proibir os novos alistamentos, que é uma coisa bastante triste, né? Já sofrem tanto esse povo e aí vai ter que sofrer mais sobre não poder servir ao país deles, né? Mas isso a gente deixa de fora, então, os 3 juízes que se dizem liberais, que é a Sotomayor, o Kagan Jackson, eles discordaram dessa, que são os 3, né? Os únicos que são mais progressistas, digamos assim, né? Vamos dizer que não sejam totalmente conservadores, né? Eles não são, eles discordam, né? Então, enfim, né? Eles têm pessoas que eles estão do lado, pessoas transgêneros, né? Como comandantes também, como a comandante da Marinha Emily Schilling, né, que é uma piloto de combate com 19 anos de serviço, e ela foi completamente ignorada no serviço militar transgênero aberto sob a administração de Biden, né? E assim, o Pentágono, então, não relatou nenhum tipo de declínio nessa ordem, né, desde aquela época, no desempenho dos transgêneros dentro do exército. Assim, não tem a ver com questão de desempenho, tem a ver com questão política, de uma ordem política de imposição de uma agenda ultraconservadora do Trump, né? Isso aí é que nos deixa um pouco apreensivos, porque se a Suprema Corte assinou uma coisa dessa e concorda, né, é porque pode outras coisas passarem também com o aval da Suprema Corte. O Trump pode deixar mais seguro, né, com relação a isso, e ele pode realmente burlar a Constituição, pelo que a gente está vendo, espero que não, né? E, enfim, né, é uma coisa completamente bizarra e, enfim, está se retrocedendo. A gente vai ver outras notícias agora que são bem alarmantes também. Então, agora o Donald Trump também, hoje, né, defendeu uma regra que veio desde a era do Biden, que expandiu o acesso à pílula do dia seguinte, né, que aqui é a mifepristona, né, e ele pediu, então, que esse um juiz federal rejeitasse a ação, né, judicial movida por 3 republicanos. E o que acontece é que ele afirmou que os estados, vou até checar aqui, Missouri, Idaho, Kansas não tinham a legitimidade e escolheram o foro errado, e quando argumentos apresentados inicialmente pelo governo Biden. Quer dizer, outra ação retroativa aos direitos femininos, aos direitos de escolha, né, das pessoas, inclusive daquelas que sofrem abuso, né? Então, o governo não quer ser, digamos assim, causador do aborto com a pauta dele conservadora. Mas eles apoiaram uma posição legal de que Biden, no caso, não pode prosseguir nesse tribunal. Foi uma burlação que ele fez para poder fazer reverter as regras do FDA, aqui, que seria uma Anvisa nossa aqui, né? Que permite que ela seja prescrita por telemedicina ou enviadas para os pacientes. Aqui também as pessoas compravam over the counter, que a gente chama na prateleira, né? Então, isso aí vai ser dificultado o acesso a esse medicamento, que é importante, uma pauta extremamente nos direitos reprodutivos femininos aqui nos Estados Unidos, que é uma coisa avassaladora. Agora, a quarta notícia, vamos lá. Então, o secretário de defesa, então, o Hegseth, né, o Pete Hegseth, aquele cara que era muito esquisito, que ele escolheu para ser o chefe do Pentágono, pois é, esse cara que tinha tatuagens um pouco suspeitas, ultra-religiosas, não sei o quê,
parecia um meio nazi, né? Ele ordenou, então, um corte, como fazendo a mesma coisa do Doge do falecido Elon Musk, né? Ele quer fazer um corte, então, de 20% no número de generais e almirantes 4 estrelas nas Forças Armadas dos Estados Unidos, ou seja, ele quer diminuir. Esse cara, gente, dá um breve spoiler aqui, ele trabalhou para a Fox News, ele era um cara que se aposentou cedo do exército, saiu do exército cedo, ele não saiu com uma patente alta, ele saiu com uma patente, né, normal. Tem 40 e poucos anos, acho que 42 ou 43, super jovem, mandando em pessoas que têm, sei lá, uma vida inteira, né, de exército e de logística dentro do exército, e ele não sabe de nada. A gente sabe que o canal da Fox é um canal fofoqueiro, que não faz nada além de puxar o saco do Trump. Então, a escolha do Trump foi extremamente aleatória e deu bastante revoroço, né? As pessoas não estavam entendendo muito bem o que ele queria com esse cara. Enfim, ele ficou comandando o Pentágono, que é um troço gigante, que comanda toda a segurança nacional. A gente viu o escândalo que foi com o Waltz, né, agora que ele despediu o Trump semana passada, com o escândalo do Telegram, né, onde ele mesmo conversava com ele sobre os bombardeios no Iêmen, né, que todo mundo ficou vendo, sendo que os soldados poderiam estar correndo risco, né, as pessoas também do Iêmen, todo mundo, com esse vazamento, com um repórter do Atlantic, né. Enfim, essa foi a causa por que o Waltz foi despedido. E nesse corte que ele quer fazer de uma redução de 10% no número de generais e 20% nos generais de Guarda Nacional e tal, ele acha que a medida é uma forma de eliminar a estrutura de força redundante, ou seja, transferir recursos para tropas de linha de frente, ou seja, eles estão planejando fazer uma logística. No caso, o Peter está querendo reforçar mais as baixas patentes do que altas patentes, é isso que a gente está vendo, né? Diminuir os gastos, talvez sejam com contingência, com dinheiro e enfim, ele vai cortar várias pessoas e demissões de pessoas de patente superior da Marinha, chefe de Estado, um monte de mulheres também, ou seja, ele tem líderes de minoria. Então, eles vão fazer uma limpeza, tirando as minorias, já estão tirando do exército os transgêneros, e também tirando as mulheres. Então, é uma agenda que promove a justiça social de gênero e clima, que eles dizem, onde um senador, né, falou, Jack Reed chamou a medida de potencialmente incapacitante, e ele também alertou contra as porcentagens arbitrárias em análise, porque eles fazem umas porcentagens muito arbitrárias, mas no fundo eles querem agir em cima de uma pauta, como eu falei, de uma agenda contra as minorias e contra a gênero. Então eles ficam dizendo, vamos cortar gastos, mas sempre os gastos caem cortando a diversidade. É uma coisa realmente alarmante. Agora vamos ver o próximo. Então, saiu no New York Times, né, que vocês sabem, né, Israel bombardeou o Iêmen, né, a causa de retaliação do Iêmen, também os Houthis, né, os Houthis atiraram perto de Tel Aviv, então, perto do aeroporto, então eles tiveram direito de resposta contra o Iêmen, né. Mas o que acontece? O que o Donald Trump falou? Ele disse, então, olha, que os Estados Unidos, que também está lá atacando o Iêmen, diz que nós vamos parar porque nós não queremos mais guerra, depois que o grupo, digamos que o grupo capitulou, prometeu parar de atacar os navios no Mar Vermelho, ou seja, um acordo de 2 lugares, mas a gente não confia nada no que o Trump fala, tá? Porque o Trump é muito mentiroso, então a gente não confia muito no que ele fala, né? Mas ele diz que quer parar os bombardeios, isso pode ser que seja um fato, até porque é muito gasto para ele, né? Ele não gosta de fazer guerras, ele gosta de guerras comerciais, então dificilmente ele vai querer fazer guerras com bombas ou armamento pesado, né? Isso é uma coisa que a gente vê de verdade. Então, ele falou que não quer mais lutar, né, que a operação Rough Rider durou mais de 50 dias, então atingiu mais de 1.000 alvos,
e o secretário, né, o Rubio disse que os ataques visavam impedir ataques dos Houthis contra navios regionais, etc, etc, etc. É tudo uma política de controle dessa parte que é interesse também da Arábia Saudita, interesse petrolífero do mundo. O Iêmen é bastante atacado, tem esses grupos realmente mais radicalizados também lá, de defesa, de empoderamento deles lá no governo. E os Estados Unidos, como sempre, está sempre nas guerras, né? Eles estão sempre lá metidos no Oriente Médio, mas os próprios Houthis não admitem que isso foi feito, esse acordo, no entanto, negaram eles negaram de uma forma formal, realmente aconteceu isso, até porque eles falam daqui e depois não recebem como verdade o que o Trump fala, porque o Trump depois lá, um cara também não se comunica, a gente viu, vazou do Telegram, então a gente não sabe o que pode acontecer, né? E eles vão continuar lutando contra Israel. Eles já falaram que vão defender os palestinos porque eles acham uma injustiça o que está acontecendo lá, até porque Israel é epicentro, digamos assim, que ajuda os Estados Unidos também nessa logística de ataque ao Iêmen, né? Então eles começaram realmente a atacar navios no Mar Vermelho, depois que Israel lançou sua campanha militar em Gaza, né? Dizendo que os ataques, eles dizem os ataques apoiavam os palestinos, e tinha, sim, alvos às embarcações. A gente sabe que Israel também está atacando embarcações humanitárias, né, como a Flotila da Liberdade, agora em Malta, na Europa. Israel atacou Malta, na Europa. Inclusive, temos até um brasileiro que está lá, enfim, o Thiago Ávila, se eu não me engano, e estava também a Greta Thunberg e tantos outros, né, estavam lá nessa flotila que foi atacada, por pouco eles não morreram. E Israel ataca também, então eles estão fazendo Gaza desaparecer, literalmente, e não querem, de uma forma totalmente ilegal, isso é totalmente desumano, não querem que as pessoas se alimentem ou tenham ajuda humanitária. Então os Houthis estão fazendo um papel de que os outros grandes países árabes não fazem, e milionários, né? Vamos lá na outra notícia. Agora a gente passou essa notícia e vamos para uma notícia chata, mas continuando a mesma pauta, um pouquinho, não sei se um pouco pior. Enfim, o ministro israelense afirmou, aqui esse ministro, né, Smotrich, afirmou que Gaza será totalmente destruída e seus moradores começarão a partir em grande número para terceiros países, que esse é o projeto de Israel, né? Na verdade, expulsar o que pode expulsar, mas na verdade eles querem eliminar, né, as pessoas de lá, porque não querem nem que elas retornem, né? A temática é um pouco complexa. E falando sobre essa questão, que é bastante pesada, bastante complicada da região, o governo de Israel, então, está para aprovar um plano para tomar e manter os territórios, então, por tempo indeterminado, o tempo que o Netanyahu conseguisse segurar no poder, porque com a guerra que está acontecendo lá, ele se segura no poder, acabando a guerra, ele pode ser preso por várias coisas de corrupção. Primeiro a corrupção, né, dele, depois sobre o Tribunal Internacional, mas ele vai ser isca fácil, então ele promete de não acabar a guerra, né? Esse ministro das Finanças, né, que falou, é o Bezalel Smotrich, né, não sei como se fala esse nome, Bezalel Smotrich, marcou, então, esse endosso mais explícito que Israel podia dar até o momento, né? Então, com esse grande deslocamento em massa da população de Gaza, né, e população palestina, a ocupação militar, que eles estão já fazendo lá há muito tempo, o controle total da ajuda humanitária, ou seja, vamos fechar aquilo lá, vamos acabar com tudo que tem lá, matar pessoas, porque eles não estão deixando as pessoas saírem de lá livremente, né? E elas nem têm forças para saírem de lá. É uma coisa que é uma prisão realmente torturante. E fora que eles estão prendendo, matando pessoas todos os dias, e todos os dias estamos vendo um genocídio acontecer, que é com a ajuda do governo americano, com esse governo onde eu vivo aqui, enfim, que nos pune por protestarmos contra o genocídio, né?
E além dessa falta de ajuda humanitária e desse possível deslocamento que eles querem dar, né, o plano também transfere civis para as chamadas zonas humanitárias, que é uma mentira, porque não existe nenhuma zona humanitária livre de ataque, a gente já viu, que estão sempre na mira dos combatentes, né? E eles falam que é combatentes do Hamas, mas a infraestrutura da organização humanitária já viram que tem uma grande fome na região, então eles eles estão aumentando mais ainda o colapso, né? Enquanto isso, o cessar-fogo nem pensar, isso não vai existir, né? Ainda mais eles vão ter mais desculpa ainda de ataque quando os Houthis ainda defendem a região de algum modo, apesar que eles interceptam, né? Muitos mísseis, Israel tem um poderio militar gigante, né? Então a gente sabe que isso não é uma guerra, que isso é um genocídio. Eles não, um povo que não tem armas. E desde março isso está escalando de uma forma sem precedentes, piorando cada vez mais, né? Matando mais e mais pessoas, pessoas que você via viva há 5 segundos agora já não estão mais, né? E sejam as crianças e mulheres que são a sua maioria eliminada por Israel. Ao mesmo tempo, o país, né, Israel, intensificou a campanha, que já está intensificando essa campanha de bombardeamento, tentando desativar totalmente o aeroporto do Iêmen também, né, Sanaa, controlada pelos Houthis, que eles fizeram em resposta aos mísseis de Tel Aviv, né? Mas Tel Aviv Israel conseguiu interceptar vários, mas chegou um bem pertinho, né? E que mostra que eles também não estão seguros contra os ataques, né? Mostra que o Iêmen tem bastante força nessa questão. E é triste, sabe? Eu queria saber a opinião de você sobre essa questão, porque isso envolve o governo Trump diretamente, ele não faz nada com relação a isso, ele quer dizer que não se faz guerra no governo dele, mas o que ele está fazendo é continuar o trabalho do Biden e da Kamala, né? Então, é complicado. E com todo esse parafernália que está acontecendo no mundo, que nos deixa bastante preocupados, bastante irritados, nós irritados, eu pessoalmente, né, fico muito irritada, teve uma boa notícia. Uma notícia que dá uma pequena esperança, mas não muita esperança. Que o Economist perguntou como popular é Donald Trump. Porque houve agora, nesses últimos dias, uma pesquisa, né, de popularidade de Donald Trump que está declinando a cada dia que passa, né? E ele nunca foi tão desgostado de todos os presidentes, a aprovação dele de níveis alarmantes, né? Ele baixou para 33 pontos entre todos os americanos, inclusive os seus votantes. A gente sabe que tem pessoas que não importam, estão passando até fome e às vezes apoiam, né, o mito Donald Trump, né? Mas isso é uma realidade. E a gente pode ver aqui no gráfico que isso vai mudando, ó, ele vai subindo no dia 14, dia 20, 23, aí vai descendo, vai descendo, vai descendo. A desaprovação, todo presidente tem uma queda de desaprovação, só que a queda dele está bastante alarmante. A do Biden também não foi grande coisa, não, né? Foi baixando bastante por causa da inflação. Mas aqui, e com relação também à questão do 7 de outubro, do genocídio 7 de outubro até agora, né? Na região da Palestina em Gaza. Isso aí foi complicado. Mas é isso, ele baixou bastante e a aprovação, então, que eles falam que é líquida entre os eleitores de baixo engajamento, caiu de mais de 12 em janeiro para 21 em abril, né? Então, para menos 21 em abril. A pesquisa separada constatou uma queda de 13 pontos e em contraste com todo, resumindo, né, em contraste com toda essa aprovação, desaprovação de Trump caiu 14 entre eleitores de alto engajamento e 7 entre todos os adultos, ou seja, o alto engajamento dele, que seriam aqueles que não arredariam o pé do Donald Trump, está caindo em plena regência dele do governo Donald Trump, né? Mas é isso, pessoal, é complicado. Ele vai baixar o nível dele, com certeza, assim, sem dúvida nenhuma. Isso são números que vão cair cada vez mais se ele continuar com as pautas dele totalmente tortas com relação à dominação mundial, ao imperialismo, a tarifar países, tarifar pessoas, tarifar cinema internacional, abrir Alcatraz, fazer tanta coisa retrógrada e tanta coisa
inútil, sinceramente, para o americano médio, o americano do interior, que não vê nenhuma solução nos seus problemas imediatos. Eles não são mais aqueles caras que são extremamente fanáticos da primeira vez, que a gente vê que realmente eles estão querendo ver alguma mudança, né? Por enquanto, eles não viram nada com relação à imigração como uma coisa ruim, sobre a perseguição a imigrantes, porque eles não são imigrantes, mas quando eles começam a ver que estão chegando nos cidadãos, estão chegando também a alta dos preços e não há mudanças concretas, e tem só coisas que são fantasiosas, como abertura de Alcatraz, aumentar taxas nos outros países, impor taxas de cinema internacional, que não tem nada a ver com as pautas dessas pessoas que vivem no interior, que vivem em granjas ou que vivem, enfim, que eram altamente trumpetes, né, que a gente chama, eles estão se decepcionando e com certeza, se não verem uma mudança nesse setor aí, o Donald Trump pode ter bastante problemas no ano que vem, com relação ao final do ano que vem, que teremos outra eleição no Congresso e que vamos ter um shift, né? Pode ser que fiquem mais democratas ao invés de republicanos e ele possa sofrer um real impeachment, porque ele não vai sofrer impeachment agora com esse desgoverno, até porque os democratas não estão mexendo nenhum pauzinho. Vocês podem ver que engraçado, a oposição do Trump não faz nada, fica lá vendo tudo acontecer, não protege os cidadãos, os imigrantes. Qual é a pauta progressista, né, dessa centro-direita, né, democrática americana? Que acontece o seguinte, eles querem ver ele se descalpelar, eles querem ver até onde vai chegar, eles querem ver o declínio total do Donald Trump, eles deixam o maluco dançar, deixam o maluco fazer os absurdos que ele quiser fazer, porque o ano que vem ele vai estar tão desgastado, tão ruim nos Estados Unidos, que nunca mais ele vai pensar em querer mexer a Constituição para ter um terceiro mandato, pelo menos eu acho que essa pauta que eles estão pensando não acho que vai dar certo, porque isso está na cabeça dele, isso não vai mudar, ele se acha com o máximo, mesmo ele errando, ele culpa os outros, né? É muito mais fácil. Então, eu acredito com certeza absoluta que vai haver um desgaste, mas não acho que essa ideia deles de não conter Donald Trump está dando muito certo. Mas a gente sabe que ele está sendo protegido porque ele tem 53% de republicanos, e isso aí mexe com toda a agenda, né? E fica realmente a favor dele, né? E o que vocês acham? Quero saber aqui do STF, que está apoiando Donald Trump até agora, com questões dos transgêneros. Quero saber o que vocês acham sobre as políticas do Donald Trump. E deixa o like aqui, não se esqueçam de ativar o sininho, de dar o like e compartilhar e também se inscrever, que é muito importante, que está caindo engajamento. Eu acho que eu quero ver com vocês também o que vocês gostariam de ver, então não deixem de se conectar aqui, tá bom? Eu venho com mais notícias amanhã e amanhã a gente vai ver qual é a próxima loucura do Donald Trump. O cara não para mais enfim, de fazer loucuras e aparentemente ninguém faz nada, né? É isso, pessoal. Até a próxima. Eu fui. Tchau.